Na edição do Rural Notícias do dia 28 de abril de 2022, anunciamos a aprovação de um projeto de lei do Congresso Nacional que possibilitou a liberação de mais de 868 milhões de reais para a equalização dos juros do Plano Safra do ciclo 21-22. Com isso, a expectativa do Ministério da Agricultura é de que sejam disponibilizados mais de 24 bilhões de reais para a tomada de crédito pelos produtores rurais. A aprovação era muito aguardada, já que desde fevereiro, linhas com juros subsidiados do Plano Safra estavam suspensas. Neste mesmo dia, a Kelly Ávila conversou com o economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Antônio da Luz, que ressaltou que os produtores estavam há praticamente 3 meses sem recursos para financiamentos oficiais e disse que a aprovação do projeto de lei levava uma tranquilidade apenas momentânea para o setor produtivo. Nós nos sentimos com o dever cumprido, mas nós, pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, nós não nos sentimos felizes com a aprovação porque está devolvendo para a agricultura o que já é dela, né? Que nunca deveria ter sido tirado dela. Ainda nesta edição, a assessora econômica da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, Aline Veloso, ressaltou a preocupação à época em virtude da elevação de juros e como isso iria impactar as taxas que seriam aplicadas no próximo Plano Safra. É muito delicada a situação, vemos aí o aumento das taxas de juros, que compromete também, por sua parte, a aplicação e a exigibilidade, também aí a expectativa com relação à taxa de juros dos próximos programas, né, para o próximo Plano Safra. Mas, realmente, a grande questão é de onde sairão os recursos. Os representantes das federações de agricultura de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul também falaram da importância de políticas públicas voltadas ao agro. Nós somos um estado extremamente afetado pela estiagem, nenhum centavo para a renegociação da dívida dos produtores rurais afetados por intempéries em todo o país. Então, os produtores hoje, que precisam fazer as suas renegociações de dívidas, não têm condições de fazer dentro do sistema de crédito rural. Precisa ser reenquadrado, bom, e aí seja o que Deus quiser. O Antônio da Luz foi muito feliz em colocar esse descontentamento, que também é do sistema FAENG, em que se pese que aqui em Minas Gerais nós também sofremos muito com as intempéries e zero, né, de valores aí que atendem aos nossos produtores que foram afetados. Pontualmente, nessa relação das políticas públicas, renegociação e Plano Safra é uma delas. Outras, comercialização, seguro rural, abastecimento, desenvolvimento e escoamento da produção, energia elétrica, né? É um ponto fundamental. E os custos de produção cada vez mais altos. E hoje, pouco mais de um ano, qual a avaliação dos especialistas sobre o atual plano e as perspectivas para o ciclo 22-23? Bom, e é isso que nós vamos saber agora. Eles daqui a pouco estarão aqui, então, conectados em nosso telão para atualizar esses dados com a gente. E quem também vai fazer parte aqui, né, deste bate-papo é o nosso comentarista do Canal Rural, Miguel Daúde. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para vocês. Olha, eu vou fazer uma pergunta mais ampla para vocês, tá? E depois cada um de vocês pode trazer aí suas visões, combinado? Se a gente for, então, comparar aquele momento com a realidade de hoje, como vocês avaliariam? Vamos começar, então, com a Aline. Boa noite, Aline. Boa noite a todos, boa noite, Maruza. A situação é bastante delicada, né? Assim como no ano passado, a gente vinha aqui até falar de uma coisa interessante, que era um volume de recursos que estava sendo disponibilizado aí, ainda que momentaneamente, né, para essas questões. Esse ano a situação é um pouco mais delicada. Então, é muito importante a gente ter esse olhar e acompanhar aí essa sequência, especialmente em vias aí do lançamento do novo plano agrícola, e a gente apresentou várias demandas, né? O setor produtivo apresentou demandas muito específicas aí para atender às nossas necessidades. O momento não está legal, não. Não tá, né? A gente vai detalhar, então, daqui a pouquinho. Da Luz, a sua avaliação de lá para cá, o que mudou, como é que está o cenário? Conta pra gente. Bom, boa noite, Maruza, boa noite, Miguel, boa noite a minha querida colega Aline Veloso lá da FAENG e em especial aos nossos telespectadores. Olha, em primeiro lugar, quero dar os parabéns. Quero dar os parabéns a vocês por fazerem esse tipo de matéria. E, sobretudo, pegarem as pessoas que falaram que há um ano para ver e checar. Se toda a imprensa fizesse isso,
muita gente sairia do processo, e o que seria muito bom. Infelizmente, o que nós estávamos falando lá é praticamente a mesma coisa que nós temos para falar aqui. Só que hoje está um pouco pior, não há dúvida. E também a reportagem demonstra de maneira muito clara que as federações de agricultura têm um partido político, o do produtor. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Nós fizemos as nossas críticas no ano passado em relação ao Plano Safra, porque nós estávamos preocupados com uma possível travadeira no Plano Safra. E o que aconteceu? O que o Canal Rural passou todo o Plano Safra mostrando? Travadeira. Libera um pouco, respira, libera mais uma migalha aqui, libera outra migalha ali. Aconteceu, infelizmente, exatamente o que nós estávamos esperando. E eu temo que a nossa expectativa, de novo, ela venha acontecer. Lógico, depois, nas outras intervenções, eu trago mais detalhes, mas nós estamos preocupados com orçamento. Não adianta discurso, não adianta boa vontade, e pelas falas do ministro ali na comissão, parece ele estar com muita boa vontade em resolver as coisas, mas sem orçamento não tem solução. E nós estamos aqui com o Estado pelo segundo ano com estiagem, e estamos reclamando a mesma coisa, não tem um centavo para os produtores poderem fazer algo que o Manual do Crédito Rural oferece a eles como possibilidade, que é parcelar as suas dívidas. Daúde, você concorda aí com o Daluz? Existe aí uma necessidade maior por crédito e o orçamento cada vez mais apertado? Boa noite para você também. Boa noite, Maruza, Aline, Daluz. Bom, eu não poderia deixar de ser um pouco mais pessimista, né? Por quê? Naquele momento em que nós falávamos, né, que o Daluz e a Aline comentavam sobre o Plano Safra, nós tínhamos uma situação futura melhor do que nós temos hoje. Hoje nós vivemos um cenário muito preocupante, o mundo flertando, né, com uma estagflação, ou seja, uma inflação alta e um crescimento baixo pelas altas taxas de juros. E é evidente, né, que os preços das commodities, dos ativos, não vão melhorar. No caso do Brasil, nós temos essa taxa de juros que é um ponto mais alta do que nós tínhamos lá. Até agora, o arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gasto não foi nem discutido. Então, portanto, nós não temos orçamento. E se isso não for aprovado, não tem como você estabelecer as regras do Plano Safra, né? O Plano Safra hoje, existem estudos, né, das entidades do agronegócio que mostram aí uma necessidade de 403 bilhões, com juros, né, equalizados, subsidiados, que exigiriam aí 25 bilhões de reais, mais o seguro, né? Então, portanto, vamos esquecer isso não vai acontecer. As taxas de juros altas, o governo está tentando um mecanismo para repassar para o produtor rural isso. O produtor rural, essa safra, este ano, vai se deparar com custos elevados, né? Muitos produtores, dependendo da sua forma de agir, já não conseguem mais cobrir os seus custos. Nós vamos ter preços, né, tanto internamente quanto externamente, preços forçando para baixo, e temos aí, Maruza, a possibilidade de um fenômeno El Niño, ou seja, o Sul vai ter muita chuva e os grandes estados produtores ali do Centro-Oeste vão ter seca. Então, não vai ser um ano nada fácil. O produtor rural precisa refletir sobre isso e estabelecer estratégias de produzir. Porque o governo está dizendo, eu vou garantir financiamento, mas o pequeno agricultor garantir preço, ele não fala nada, não tem recurso. Preocupante, né, Daúde? Daúde, você comentou comigo que queria aproveitar a participação do Daluz, também da Aline, para fazer perguntas para eles, né? Então, eu deixo a bola com você. Bom, eu vou começar pela Aline. Hoje, Aline, a gente sabe que há uma limitação, o próprio ministro da Agricultura, ele confessou, né, que o Ministério da Agricultura
depende do Ministério da Economia. E, por mais que exista boa vontade, o presidente Lula ele está fazendo o seu governo privilegiando as minorias, evidentemente que ele está se preparando por um apoio maior lá na frente. Você acha que essas promessas de distribuição de terra, né, de reforma agrária, no modelo de 60 anos que não funciona mais, que recursos para o pequeno produtor, tem viabilidade de acontecer? Pela sua experiência, né? É uma situação bastante delicada, né, Daúde? Ainda que haja uma necessidade de repensar essa estrutura toda, a questão da titulação das terras, né, é muito mais importante em determinados momentos, porque muitas vezes, em determinados locais, as pessoas já estão ali, né, já vivem, já desenvolvem a atividade. Então, como você mesmo disse, os modelos que estão colocados, né, que estão impostos, eles precisam ser retomados. A reforma agrária, simplesmente como ela era colocada há muitos anos atrás, não é mais o modelo adequado para ser pensado mais recentemente para os meios, né, que a gente tem agora. O apoio a produtores, ela é essencial. O Daluz falou, né, em sua fala inicial, que nós, enquanto federações, nós somos defensores dos produtores rurais, né? Esse é o nosso partido, esse é o nosso desenvolvimento, especialmente porque é o produtor que garante, então, a produção e a segurança alimentar. Então, se ele pode ter a titulação das áreas em que eles já estão, esse é um ponto, né, que é preciso ser colocado e que foi um avanço nos últimos anos. Aqui em Minas Gerais, a gente teve uma titulação bastante interessante, né, em vários locais. E é preciso apoiar o produtor que realmente produz. E a gente vê essa pujança no desenvolvimento, esse interesse do produtor em produzir, em continuar desenvolvendo, em que pese todas as dificuldades impostas, e ainda mais agora com essa expectativa aí de taxa de juros e falta de recursos, né, para que a gente tenha aí o que pedimos nas propostas para o Plano Safra, como você mesmo mencionou agora há pouco. E a questão do seguro rural, que também é fundamental para a gente continuar desenvolvendo. Porque a gente quer continuar produzindo, né? O produtor rural quer continuar produzindo. Ô, Maruza, eu vou agora passar a mesma pergunta para o Daluz. Daluz. Olha, bom, começando com a questão da reforma agrária, né? Que até o ministro falou que faz 6 anos que está parado. Não está parado. Foram entregues títulos de propriedade para milhares de produtores rurais no Brasil. Isto é fazer a reforma agrária. Viu, Daluz, só fazer uma observação. Eu até falei com o ministro sobre isso. O que ele está dizendo é que no governo Bolsonaro foram concedidos títulos para aqueles que já estavam. O que eles querem são novas terras para outras pessoas. É a fala do ministro. Não sei se eu esclareci ou confundi mais, mas o que ele me disse foi isso. Eu entendo, são modos de ver as coisas. Agora, dá para fazer tudo? Não, porque se dá para fazer tudo, nós vamos cobrar do governo que faça o seguinte, que baixe os juros para os produtores e disponibilize mais dinheiro. Se dá para fazer tudo, então vamos ter essa linha. Porque, assentar mais pessoas que tenham realmente uma ligação com o campo e que aguardam um pedaço de terra para poder produzir numa área que não é tomar de ninguém, enfim, é algo positivo, ninguém tem nada contra isso. Agora, dar o título da terra para a pessoa também, isso faz muita diferença na vida dela, porque torna ela de fato um produtor rural, independente. Quando ela recebe o título, a terra é dela. Isso faz, de fato, uma pessoa ser um produtor rural. E foi o que foi feito no governo passado e é algo super positivo. Afinal de contas, olha o tamanho da área que já foi entregue para assentamentos no país. Então, será que nós precisamos mais terras ou nós precisamos melhorar aquilo que foi feito? Investir no que já tem? Será que, politicamente, eu sei que mais ampliar faz mais sentido. Mas será que tornar mais eficiente, investir no que já foi feito, dar continuidade às coisas, será que não é mais eficiente para o agro, para o país, para o orçamento? Então, essa questão da reforma agrária, nós temos que vê-la com um certo distanciamento, que me parece que não foi o caso do ministro.
Gente, no programa ali, né, do dia 28/4, né, há um ano exatamente, a gente falou sobre as questões das políticas públicas, né, para o setor. Houve algum avanço significativo de lá para cá? E o que ainda precisa de atenção do governo? Eu gostaria de saber de vocês três. Começando com a Aline. Políticas públicas. Claro, um ponto importante que já vinha sendo processado era a questão técnica, né, dentro aí das normas do próprio seguro rural, então, o aprimoramento dos zoneamentos, alguma adequação de outras pesquisas que foram feitas, né, que foram desenvolvidas, e que é preciso aí um foco especial para que a gente consiga realmente implementar a cultura do seguro rural no nosso país e que a gente tenha condições de que pelo PSR, né, que é o Programa de Subvenção Federal, que é complementado em vários estados aí, e aqui em Minas Gerais a gente tem a expectativa de retomada do Minas Mais Seguro, que complemente essa subvenção para que o produtor tenha acesso a ela e consiga assegurar as suas áreas produtivas. Então, isso foi um avanço que aconteceu na parte técnica, no avanço do programa, né, nas normas do programa. Uma outra questão, da mesma forma, o Proagro, que ainda tem alguns pontos que precisam ser considerados também. Então, esses dois pontos eu gostaria de destacar, lembrando que o seguro ele é fundamental, ele é essencial para que a gente passe aí por essas intempéries e essas questões que já acometem o nosso país, e especialmente aqui em Minas, né, e no Sul também, né, Antônio? Com muitas questões, com muitos problemas, e a gente precisa desse avanço ainda mais. Então, garantir orçamento para que a gente tenha a possibilidade do produtor continuar e ampliar suas áreas de seguro. É um grande desafio para esse ano. Inclusive, o Miguel Daúde já adiantou aí, vem El Ninho, né? Então, a gente vai realmente Exatamente. precisar. Da Luz, você viu algum avanço aí nas questões de políticas públicas? Sim, nós vimos uma abertura do mercado de capitais, né? Isso foi feito com políticas públicas, com um novo marco legal, com uma nova legislação, que, aliás, diga-se de passagem, a CNA teve um papel determinante nesse processo, criando um fato novo de modo que haja recursos, né? Não adianta nós ficarmos sonhando com o ótimo e não termos sequer o bom. Agora, a Aline trouxe um ponto muito importante, que é o do seguro rural. Não vou voltar nele, porque ele já foi muito bem explicado, só quero dizer que nós estamos tendo retrocessos aqui no Rio Grande do Sul em termos de seguro rural, que não está valendo a pena fazer seguro, justamente porque tivemos, infelizmente, 2 anos consecutivos de estiagem e hoje está absolutamente impraticável o seguro rural. Os prêmios são absurdos para uma cobertura absurda. Isso é algo que nós vamos ter que evoluir ainda mais e mais rápido, porque aqui ficamos praticamente sem seguro. E nós estamos bastante preocupados, eu acho que esse número o nosso produtor tem que saber. 98% do recurso para o Pronaf até dezembro está empenhado em março. 98% do recurso que tem que chegar em dezembro para a Pronaf está empenhado lá em março. 93% do recurso para demais produtores para chegar em dezembro está empenhado em março. E para investimentos, 98%, mesmo percentual da agricultura familiar. Ou seja, com esses recursos que poderão ser liberados agora, na casa de 1 bilhão para destravar 30, nós vamos terminar melancolicamente este Plano Safra. Só que não vai ter recurso para o próximo, nada. O próximo Plano Safra caminha para ser um cheque sem fundo, porque não tem recursos no orçamento. Eu convido a todos a olhar lá o portal da transparência, que é público, todos nós podemos acompanhar. Então, nós estamos preocupados porque anunciar, Daúde, recursos, o governo não tem compromisso com aquele número, porque o dinheiro não é do governo, o dinheiro é dos bancos. O papel do governo é fazer a subvenção em parte, uma pequena parte daquele recurso que é anunciado. Só que para isso precisa ter orçamento. Só boa vontade e intenção não basta. Tem que ter recursos orçamentários. Essa disputa entre fazenda e agricultura, ela sempre ocorreu. Mas sempre houve orçamento mais para cá, mais para lá. O problema é que agora nós estamos sem nada. E nós aprovamos uma PEC da transição de 154 bilhões de reais para este novo governo. Ou seja, e sabe quanto é que custa a agricultura, a familiar,
as demais agriculturas e mais investimentos no orçamento da União, 0,16%. Ou seja, com uma migalha daquele recurso da PEC da transição, nós poderíamos não estar nessa situação e nessa iminência preocupante que nós estamos agora. Então, sim, está faltando recursos. E aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos muito descontentes, porque tivemos uma safra extremamente cara, a mais cara de todas, que foi muito frustrada. Tivemos uma nova estiagem em cima de uma estiagem por conta do Laninha, por isso que damos graças a Deus que está vindo o El Ninho, e ainda por cima, quando vamos colher os nossos grãos, os preços estão lá embaixo. E o Manual do Crédito Rural fala, tanto estiagem como queda repentina de preços são objetos de renegociação. Então, os produtores querem e demandam algo que eles têm direito a fazer, mas precisa ter orçamento. Gente, eu espero voltar para esse TBT aqui daqui a um ano com um cenário melhor, né? Daúde, rapidamente as suas considerações, que nosso tempo está terminando. Bom, eu gostaria de deixar bem claro para as pessoas o seguinte: o Ministério da Agricultura tem os instrumentos de políticas agrícolas. O grande problema é recurso, não tem dinheiro. O Ministério da Agricultura sempre foi um apêndice do Ministério da Economia. Na minha opinião, eu penso que se o governo quer fazer uma agricultura pujante e atender este momento que nós teremos pela frente, ele teria que liberar um recurso para o Ministério da Agricultura e ele usasse isso quando necessário e a tempo. Caso contrário, nós sempre vamos ter, eu sempre às vezes converso com o Daluz sobre essa questão da estiagem no Rio Grande do Sul, tem dinheiro de 3, 4 anos que ainda nem chegou no Rio Grande do Sul, que foi prometido, né? Aquelas promessas políticas. Então, o que nós precisamos é exatamente de uma eficácia na execução das políticas agrícolas que o Brasil tem. Caso contrário, o próximo TBT de 2024, nós vamos aqui estar falando a mesma coisa, talvez com uma gravidade pior. A gente espera que não, hein, Daúde? Obrigada pela participação de vocês três, obrigada pelas informações e uma ótima noite. A gente vai acompanhando tudo aqui direto da tela do Canal Rural. Obrigada, Aline, Daluz e Daúde.